Aonde está o Papa Francisco? Uma revelação católica. Eu me chamo Anderson Reis e você vai aprender muito com esse vídeo se você não for ansioso e não sair pulando ele por aí. Eu já aproveito para te convidar a se inscrever no meu canal. Por que eu fiz esta pergunta e diz que será uma revelação católica? Você já deve ter percebido que em vários lugares onde você vai do mundo, na Santa Missa de sétimo dia, acontece uma coisa que eu tenho chamado há anos de como que um ritual de canonização, independente do tipo de vida que a pessoa teve. Se ela foi uma pessoa virtuosa ou não, se ela foi católica ou não, se ela viveu princípios morais ou não, se ela amou a Deus ou não, é dito para que os familiares não se preocupem, que essa pessoa está melhor com Deus, que ela foi salva e que ela já está no paraíso, e isso passa longe do que nós aprendemos com a Santa Igreja. Eu gostaria de lembrar para vocês aqui que mesmo no Brasil, isso aconteceu recentemente quando Dom Henrique Soares morreu. As pessoas começaram a falar de Dom Henrique que ele era um santo súbito. A mesma coisa aconteceu com o padre Jonas Abib e a mesma coisa também aconteceu com o Papa São João Paulo II. E aí eu pego a fala de um doutor da igreja para jogar um pouco de luz para a sua reflexão e o que eu tenho para falar sobre o Papa. São Francisco de Sales dizia: eu tenho medo das pessoas que ficam me chamando de santo, porque após a minha morte eu não quero coroa de flores. Olha aí, eu não quero coroa de flores, eu não quero homenagens, eu quero sufrágios. Missas, rosários, via sacra, esmola, obras de piedade que pode atenuar o sofrimento tão tenebroso das almas do purgatório. O grande doutor angélico Santo Tomás de Aquino diz que não tem nenhuma dor humana que se possa comparar a um sofrimento que uma alma padece no purgatório. Ou seja, se eu pegar e amarrar uma pessoa com o corpo desnudada, nua, com correntes no carro, e pedir para a pessoa acelerar o quanto pode, com essa pessoa amarrada no carro. Eu sei que essa imagem ela causa horripilância, mas a verdade que eu vou te falar, ela é mais forte ainda que a horripilância que pode causar. Isso não é a dor que se possa ter no purgatório. Porque Santo Tomás de Aquino, sendo o doutor angélico e o mestre da verdade, uma das inteligências mais iluminadas pelo Espírito Santo na Santa Igreja, ele vai nos deixar com clareza que não há sofrimento humano que se possa comparar com o do purgatório. Ou seja, a coisa ali é terrível. Agora, uma das coisas que eu tenho citado recentemente, porque aqui nesse canal eu falo muito sobre o purgatório, inclusive você pode pesquisar canal Anderson Reis Oficial e colocar purgatório, são algumas revelações no livro O Purgatório do padre André Beltrame, onde se mostra a punição de alguns religiosos. Então, o religioso que não fez direito o sinal da cruz foi ao purgatório com úlceras no dedo, com baita de um sofrimento. O franciscano que colocou um pouco de lenha a mais, que rompeu com o voto da pobreza segundo o olhar divino, porque Deus não olha da maneira com que os homens olham, ele foi punido no purgatório porque colocou lenha a mais. E isso hoje em dia não seria caracterizado para nenhum ser humano como pecado, porque as pessoas perderam o sentido do que ofende a Deus e do que não ofende a Deus. Um religioso que teve um excesso de afeto ao seu escrito e Deus olhou aquilo, uma vaidade, e ele precisou passar pelo purgatório. Ou seja, são culpas mínimas que as pessoas estavam lá. Agora você imagina os paroquianos dessas pessoas. Ou alguma pessoa que frequentava alguma abadia de um religioso e olhava para a vida dele e fala: mas esse homem era um homem de uma virtude tão grande e foi para o céu como num foguete. Essa pessoa fez uma análise de acordo com o seu critério de conhecimento e com aquilo que ela tem na sua memória e na sua inteligência. Mas quem define que essa análise foi correta? E qual que é o comum na nossa cultura católica hoje? Foi todo mundo para o céu. As missas são um ritual de canonização. Mas você já se perguntou por que a Igreja Católica não convida a rezar pelos mortos?
Então, se todo mundo vai para o céu, para que rezar por eles? E nisso seria bom você refletir, porque essa pergunta que eu te joguei é séria. E merece um comentário seu aqui. É verdade. Se todo mundo vai para o céu, para que rezar? É porque não é que todo mundo vai para o céu direto. A grande maioria das almas, segundo o longo estudo que eu já fiz sobre o purgatório, passam pelo purgatório. E aí eu vou te trazer uma fonte de rigor. São Leonardo de Porto Maurício diz que em uma visão de uma alma mística, 30 mil pessoas morreram, uma foi para o céu, 5 ao purgatório e uma multidão ao inferno. Ah, mas não, como que é assim? Não, a questão disso não é o vídeo, mas é uma liberdade de escolha e que as pessoas que estão decidindo com a sua vida terrena, aonde vão passar a sua vida eterna. E aonde que eu trago isso para uma questão mais espiritual para você ver modelos? Um dia, o Padre Pio sai de uma celebração de uma missa e chega para um amigo do convento e fala: eu vi seu pai saindo do purgatório hoje. Mas meu pai morreu fazem 30 anos, Padre Pio. Sim, meu caro, diante de Deus tudo se paga. E aonde que eu venho entrar com a questão do Papa Francisco? Não é interessante para a alma do Papa Francisco? E aí eu não posso julgar onde ele esteja, que todo mundo começa a fazer uma canonização dele, e ele que dizia em vida, o próprio Papa Francisco se descrevia como um pecador e pedia orações. Eu acho que interessante é nós respeitarmos aqui a sua memória e rezar. Agora, você não sabe onde o Papa está, mas independente, a sua oração nunca vai ser perdida. E rezar pelo purgatório, segundo Santo Tomás de Aquino, é uma caridade maior ainda do que você dar uma comida para um pobre. Mas como assim, Anderson? O pobre pode bater na porta da sua casa, ele pode entrar no mercado e está morrendo de fome, pegar um pacote de bolacha escondida, que o catecismo da Igreja Católica deixa claro que isso não é configurado como um roubo. Ele está buscando uma necessidade básica, que é a alimentação para a sua subsistência. E a alma do purgatório? Aí todo mundo, temos um santo no céu. Calma, eu não sei aonde ele está. Mas qual que é a revelação católica aqui? A revelação católica é que em todas as missas a igreja nos convida a rezar pelos mortos. Esta é a revelação do magistério. Esta é a revelação do catecismo. É com essa revelação que você deve ficar. Então, para lembrar a memória do Papa Francisco, reze pela alma dele. Eu vou deixar aqui um link aqui embaixo na descrição, um vídeo que eu fiz sobre o que é o fogo do purgatório. Se você assistisse isso, como a sua compreensão ia mudar. Dê 1 hora da sua vida para você assistir isso, para você ver a mudança de mentalidade que ocorrerá em virtude desse conteúdo, mas transformador mesmo. Transformador. E este mês nós estamos com esse livro maravilhoso. Não existe, eu que estudo muito sobre o purgatório, não existe obra melhor do que essa. Aqui, ó, aqui embaixo vai estar o Anderson, mas você está com uma capa branca, eu não estou vendo o nome do livro. Pois é. Aconteceu que esse livro, que é o melhor livro do mundo que nós estamos lançando esse mês, ficou na minha casa. Mas o link vai estar aqui embaixo. E se você clicar, você vai entrar lá no site da minha editora, da Editora Imaculada, e você vai ver. Gente, nós temos vários outros livros publicados sobre o purgatório nessa editora, mas não há nada igual a esse livro. Entra lá para você ver a capa, para você ver o nome, para você ver que preciosidade. Os livros que eu estudo sobre o purgatório, todos citam esse autor como uma referência maravilhosa quando se propõe a falar sobre esse conteúdo, é de excelência, tá bom? Então clique aqui embaixo, assista a aula, compartilhe se você puder também e adquira o livro. É uma pré-venda, então por isso que nós estamos dando desconto, tá bom? Que a Santíssima Virgem Maria, São José, padroeiro da Boa Morte, São Miguel e o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo cubra o Papa Francisco. E também eu peço que abençoe a sua vida com toda a sorte de bênção e graça. Me deixa aqui o seu comentário.